esse evangelho falso que o anticristo vai trazer, e antes dele se manifestar, vai se manifestar os anticristãos, esses seguidores dele, uma igreja apóstata, uma igreja que abandonou o primeiro amor, uma igreja que abandonou as boas obras, sabe? E é por isso que João claramente ele fala sobre isso no capítulo 3 e no capítulo 4. No capítulo 4 ele vai adiante e diz: cuidado com os falsos profetas. No capítulo 3 ele diz: ninguém vos engane. Uma pessoa que peca, ela não tem Deus. Se o pecado é evidente na vida de uma pessoa, essa pessoa não anda com Deus. Ela não anda na luz. Então nós começamos o capítulo 4 justamente com esse ensinamento de nós não cairmos nesses ensinamentos falsos de um evangelho fácil, de um evangelho apenas de rituais, mas sim que nós possamos seguir a Deus com um evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo Jesus. Então vamos continuar no capítulo 4, verso 7, onde a palavra de Deus nos diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quando você vê essa palavra caridade, em algumas versões bíblicas, ela se refere ao amor supremo, que é um amor com carinho, um amor com cuidados, um amor em que a pessoa ela age. O amor é um amor em ação, não um amor erótico, não um amor apenas atrativo, não uma paixão que passa, mas sim o amor verdadeiro, o amor ágape. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, porque Deus ele é o amor em ação. E nós vemos isso em João capítulo 3, verso 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, nós temos que continuar nesse amor de Deus. Quando João diz: não deis ouvido aos falsos profetas, é que muitos vão aparecer falando sobre um amor fácil, um amor apenas, sabe, um amor sem ação, uma fé sem obras. Fé e amor andam juntos. Fé e obras são importantes. Muitas pessoas dizem que nós, sabe, isso aí é farisaísmo. Isso aí é um ritual que você está fazendo, pastor. Cuidado com aquilo que você fala. Porque, sabe, o amor, ele tem que ter ação, ele tem que ter obra. A pessoa tem que fazer. E a santidade, nós vemos no livro de Hebreus, ela, sabe, a palavra de Deus nos diz no livro de Hebreus que, sabe, andei em paz com todos e com a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, a santidade ela é um elemento essencial na vida da pessoa. E não existe santidade sem amor. Porque nós fomos chamados para amar. Amar a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Sabe, é muito fácil você bater no teu peito e dizer que você ama a Deus. E muitas pessoas elas acham que o amor a Deus, ele, sabe, basta você fazer aquela oração de 3 minutinhos de manhã e meio minuto à noite antes de ir dormir, mas não é isso. Como é o teu dia? Como são as tuas ações?
Como é que você toma decisões? A palavra de Deus diz, sabe, que aquele que não ama não conhece a Deus. Sabe, e nós vemos essa evidência nos dias de hoje. Muitos têm deixado o amor de Deus esfriar em sua vida. Eles têm achado desculpas para não irem à igreja, desculpas para deixar a comunhão dos santos, sabe? E se você vai procurar desculpas, você vai achar, porque você vai ver que ninguém é perfeito. Mas o caso aqui não é que você amou a Deus. Sabe, o argumento que João nos traz é que Deus nos amou. Ele nos amou primeiro. Ao ponto de entregar o seu filho como pagamento, como preço, como resgate pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Portanto, a evidência do amor a Deus não é em você criar um sentimento abstrato, um sentimento vazio, mas o amor a Deus, ele é evidenciado no amor que nós mostramos uns aos outros. Sabe, as pessoas às vezes criticam o nosso ministério, o nosso trabalho, porque nós investimos muito aqui em África. Sabe, todos os nossos recursos nós investimos aqui. E nós investimos por quê? Porque Deus amou esse povo. E porque Deus amou este povo, nós devemos amá-lo também. Porque Deus é amor. E investimos aquilo que temos neste lugar. E vamos continuar investindo. Graças a Deus, sabe, nestes dias eu pude já fazer uma remessa para o missionário Avelino em Nampula, para a construção da igreja ali, para acabar, né, a construção. E graças a Deus as pessoas elas têm se aproximado de nós. E pastor, olha, tem alguma coisa. Por quê? Porque nós somos uma igreja com projetos missionários que existem. Nós mostramos o amor de Deus em ação. E eu digo uma coisa, no momento em que o governo moçambicano abrir as restrições, nós vamos continuar imediatamente com todos os nossos projetos. Graças a Deus nós pudemos entregar nessas 2 semanas termômetros para vários pastores, várias igrejas. Isso é equipamento caro, mas graças a Deus nós conseguimos e entregamos e Deus vai nos dar êxito e vitória para nós vencermos todas essas restrições e continuarmos nos congregando juntos, porque é na congregação dos santos, é em partir o pão, em demonstrar o amor, é que nós cuidamos e admoestamos uns aos outros, oramos uns pelos outros e damos continuidade à obra de Cristo Jesus aqui na terra. Não adianta você falar de amor. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Muitas pessoas dizem que amam a Deus, mas eles não veem Deus. E o amor deles é somente para Deus. A criatura que é feita à imagem e à semelhança de Deus não merece o amor de Deus. Ou não merece o amor de muitos. E na realidade, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para que nós pudéssemos amar uns aos outros. Por que que um dos mandamentos principais é não farás imagem para ti de nada do que há no céu, na terra, ou debaixo da terra, ou no mar? Por que que esse mandamento é tão importante?
porque Deus já deixou a imagem perfeita dele aqui na terra. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando você olha para outro ser humano, você está vendo uma criatura feita à semelhança de Deus, uma criatura que merece o amor de Deus, que merece cuidado, que merece carinho, que merece caridade. E quando nós colocamos esse sentimento em nossos corações, nós mudamos o meio ambiente em que vivemos, mudamos a história de uma nação, mudamos a história de uma comunidade, mudamos a história de uma família, mudamos uma vida através do amor de Deus. Entenda isso, amado ouvinte. Não sei aonde você está, não sei quais são as circunstâncias que essa mensagem encontra você agora, mas eu quero dizer uma coisa para você, sabe? Nisto nós conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. Entenda isso. Jesus Cristo mesmo, falando aos seus discípulos, ele disse, sabe, eu bato a porta. Aquele que abrir o seu coração. O que é o coração? O coração, especialmente na literatura de 2.000 anos atrás, você tem que entender que os seres humanos, na época, não tinham conhecimento da anatomia humana como nós temos hoje. Nós sabemos se levamos um susto, nosso coração bate mais forte. Se estamos alegres, os nossos batimentos eles aumentam, sabe? Então, tudo se envolve, você sente as emoções nas batidas do teu coração. Quando a Bíblia fala, abre o teu coração para Deus, fala do centro das tuas emoções, fala aonde você processa as tuas escolhas emocionais, físicas, sociais. Tudo é o coração do homem, a mente do homem, onde quando você abre esse entendimento, e aí diz, o que é que Jesus Cristo nos diz? E eu e o Pai entraremos e faremos morada em vós. Portanto, Deus habita em nós. Aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Aquele que permanece no amor. Aquele que não se deixa levar pelas desilusões dessa vida. Aquele que não se deixa enfraquecer pelas dificuldades que nós às vezes enfrentamos, pessoas que se aproximam de nós apenas para tirar proveito. Mas isso não deve tirar o meu amor ao próximo. Nós sempre devemos fazer o bem a todos, até mesmo aqueles que se aproximaram de nós para tirar proveito. Deus está no céu. Isso é uma coisa entre aquela pessoa e Deus. Nós iremos sempre continuar a fazer o bem. É o nosso dever, aquele que permanece no amor de Deus. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Então entenda que nós nos mantermos no amor de Deus, isso nos preserva para o dia do juízo, aonde
Sabe, Deus vai julgar o mundo, Deus vai julgar os justos, Deus vai julgar os ímpios, Deus é juiz. A mim não cabe julgar ninguém. Eu tenho que continuar fazendo o bem, sempre. Você tem que continuar fazendo o bem, sempre, sempre que você puder. E graças a Deus que Deus tem colocado pessoas em nossas vidas que demonstram um amor a Deus. Pessoas que estão sempre prestes a ajudar. Pessoas que estendem a mão e dizem, pastor, está aqui uma ajuda. Sabe, irmãos, e graças a Deus, nós temos visto isso, sabe? Pessoas até de baixo recurso financeiro têm levantado as suas mãos e têm nos ajudado. E isso para Deus é grande coisa. Eu sei que às vezes nós ficamos assim, se nós tivéssemos recursos, se nós tivéssemos esses bilhões que andam aí no mundo, mas, sabe, para Deus, os bilhões desse mundo não é importante. Para Deus o que é importante é o amor que está dentro de nós. Não foi com milhões de denários que Jesus alimentou aquelas 5.000 pessoas. Foi apenas com poucos pães e poucos peixes que um garotinho tinha ali. 5 pães e 2 peixinhos só. E Deus fez um milagre. Deus faz milagre até o dia de hoje. Eu digo para vocês, eu não sei como é que nós conseguimos manter toda essa obra. É um milagre. Porque Deus faz provisão. Se precisarmos, Ele manda. Se não precisamos, também Ele não manda. Porque Deus é grande. Vamos continuar fazendo e mantendo a obra de Deus aqui e aonde quer que Deus tenha nos dado lugar para mantermos. Agora, meus irmãos, é a hora de nós nos mantermos firmes para o dia do juízo. Nos mantermos preparados, porque o dia do juízo vem. E aquele que tem o amor de Deus, ele tem essa confiança. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Muitas pessoas têm medo de perderem a sua vida numa viagem missionária, pregando o Evangelho. Várias vezes nós, em viagens missionárias, fomos atacados, fomos cercados, mas Deus tem nos protegido. Passamos pelas milícias e pelas guerrilhas poucas horas, poucos minutos antes de um ataque ocorrer. E Deus tem nos dado êxito. Em uma de nossas viagens para Moçambique, eu me lembro disso muito bem, nós tínhamos nos preparado, eu estava já conduzindo, já desde das 2 horas da manhã, sabe? Eu estava dirigindo um carro, andei mais de 1.000 quilômetros, cheguei cansado, a metade do caminho, e eu disse assim, olha, assim que eu acordar, nós vamos continuar a viagem, porque eu estava realmente cansado. E eu pensava que eu iria acordar às 5, 6 da manhã, né, e ia ter uma noite boa. Irmãos, eu dormi bem, acordei, já pensando que era 6 da manhã, tomei um banho, acordei todo mundo, arrumamos o carro, entramos no carro. Quando eu dei partida, eram exatamente 1h30 da manhã. E eu disse, é muito cedo. Mas já estávamos no carro, agora é continuar a viagem. Continuamos a viagem, graças a Deus. Nós já, quando estávamos perto da cidade da Beira,
recebemos uma chamada que haviam atacado o caminho em que nós estávamos percorrido. Atacaram logo pela manhã um lugarejo chamado Muxungue, que nós já havíamos passado no meio da madrugada. Já estávamos quilômetros à frente daquele ataque. E assim Deus tem nos dado, sempre Deus tem nos guardado, Deus tem nos dado livramentos. Por quê? Porque nós podemos continuar sempre fazendo a obra de Deus. Se você coloca na tua vida um propósito em agir no amor de Deus, o impossível Deus vai fazer. O possível você vai ter que fazer. E chegamos e fizemos o trabalho, voltamos, e isso permanece como testemunho. E digo uma coisa para os irmãos: se tivéssemos perdido a nossa vida naquela viagem, nós teríamos ganhado a nossa salvação naquele dia, já confirmada. Porque aquele que perde a sua vida, ganha. E aquele que tenta salvar a sua vida, às vezes perde ela. Portanto, não se iluda, sabe, com as riquezas desse mundo, com as seguranças aparentes que esse mundo oferece. Governos vêm e governos vão, presidentes entram e presidentes saem, mas o nosso Deus, ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja Deus. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Portanto, é evidente, irmãos, que na nossa vida tem que se demonstrar a sinceridade do amor. Muitas pessoas, elas fazem por dever ou porque tem medo de ir para o inferno. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você: se o que você fizer não for feito por amor, não vale. Se você fizer por mérito ou fizer por dever, não vale também nada. Paulo fala disso em 1 Coríntios capítulo 13, que ele mesmo entregasse o seu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada serviria. É preciso ter amor. Amor ao próximo. E o amor a Deus, sempre acima de tudo. Ora, temos da parte dele este mandamento: que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Chegou a hora, meus irmãos. Não dá mais para nós contermos ou passarmos a mão pela cabeça, sobre a cabeça das pessoas e dizer que não, tá bom, esse teu pecado Deus vai perdoar. Não, a pessoa, ela tem que abandonar o pecado. E ela tem que se dedicar ao amor a Deus. E não há outra maneira de amar a Deus a não ser você amar a seu irmão. Essa é a evidência. Jesus Cristo, quando fala àquela mulher samaritana, ele diz para ela claramente: mulher, cuidado, vós não sabeis a quem adoreis, mas vai chegar um tempo em que não podereis adorar nem em Jerusalém e nem no monte. 30 anos depois, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído. E permanece a palavra de Cristo Jesus àquela mulher samaritana, quando ele diz assim: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Por onde quer que nós andamos, a presença de Deus, ela está em nós. Sabe por quê? Porque nisto, aqui no último versículo, como nós temos lido, ora, temos da parte dele este mandamento: que aquele que ama a Deus,
ame também a seu irmão. E aqui nós terminamos por essa noite, graças a Deus. Se tudo correr nos planos de Deus, semana que vem nós já estaremos recomeçando os estudos bíblicos na sexta-feira na igreja. E o que iremos fazer, nós iremos gravar e depois estaremos lançando nesta plataforma do Facebook e no YouTube, para você que não pode estar aqui, para que você possa acompanhar os estudos bíblicos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus ilumine o teu caminho, que Deus te dê graça, sabe? Que Deus possa te dar força para você continuar amando aos filhos de Deus. Que Deus abençoe. Amém.